Entrevista do século. Conversas para pensar a realidade e a transformação do Espírito Santo. Olá, bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde. Essa é mais uma entrevista do século, direto do estúdio 42B, no centro de Vitória. Essas e outras entrevistas você acompanha nos canais do Século Diário no YouTube, nas plataformas de áudio, também no séculodiario.com.br. A gente pede sempre para você curtir, compartilhar, fazer chegar a outras pessoas, comentar, aumentar aí nosso engajamento também nas redes. É sempre muito importante para que mais informação chegue, né, ao público geral da nossa imprensa alternativa, dos temas de relevância, como é o tema de hoje, né? Hoje vamos falar de HIV e AIDS, é uma questão que precisa ser discutida, né? Não pode sair da pauta. E foi divulgado recentemente, agora, né, em dezembro, pelo Ministério da Saúde, o Boletim Epidemiológico HIV e AIDS 2023, são dados referentes ao ano passado, é um documento muito importante, né, para a formulação de políticas públicas sobre esse tema, e para falar sobre isso hoje temos uma mesa aqui bem representativa, né, o Isaac Oliveira, que é coordenador no Espírito Santo da Rede Nacional de Adolescentes e Jovens vivendo com HIV e AIDS. Bem-vindo, Isaac. Obrigado. Temos também Rosalina do Carmo Santana, Movimento Nacional das Cidadãs Positivas. Obrigada. E Tiago Rodrigues, Rede Nacional de Pessoas com HIV e AIDS, a RNP+ES, né? No caso do Espírito Santo. Bem-vindo. Isso, Thiago. Obrigado. Agradecer também ao Daniel Sattler, né, que ajudou nessa articulação, não pode estar aqui hoje, mas ajudou a articular. Alguns dos dados que nós trazemos, por exemplo, é que essa pesquisa mostra que foram quase 11 mil óbitos em decorrência, né, de AIDS no país em 2022. A média no Espírito Santo gira em torno de 200, um pouco mais de 200 mortes por ano. O Espírito Santo é o 9º lugar no país, no chamado índice composto, que considera as taxas médias de detecção e de mortalidade nos últimos anos, entre os municípios com mais de 100 mil habitantes no país. Temos Vila Velha em 20º lugar, São Mateus em 28º, e também Cariacica, Serra e Vitória entre os 100 municípios, né? Considerando apenas municípios com mais de 100 mil. Né? Também nesse índice composto, é um dado também que, comparando os anos de 2020 e 2022, o número de casos de infecção pelo HIV aumentou 17,2% no Brasil, mas eu acho que isso tem que ser colocado em contexto, né? Pelo que eu estive observando na pesquisa, há um decréscimo, embora ainda lento, né, das taxas de infecção ao longo dos anos. Em 2020, o primeiro ano da pandemia, teve uma grande queda da notificação, né? Não dá para saber, acredito, totalmente se por conta da pandemia as pessoas não detectaram, não buscaram, ou se houve realmente uma queda. Então, de 2020 para cá, cresceu. Nos anos seguintes, continua decaindo em relação à série histórica, mas cresceu. Então, enfim, tem uma complexidade aí que tem que ser olhada com muito cuidado. É importante essas pesquisas, né, e esses especialistas para analisar, mas também acho que é muito importante, né, estamos aqui para isso, né, que é conversar com esse movimento, né, porque esse movimento das pessoas organizadas da sociedade civil tem sido muito importante para impulsionar, né, para chamar a atenção, para impulsionar políticas públicas e tudo mais. Então, para começar, eu queria que vocês contassem um pouco, né, de como é que tem sido a articulação desse movimento e como é que né, hoje, o que significa hoje viver com HIV, né, que é uma coisa que vem se transformando ao longo do tempo, com importantes avanços, mas com muitos desafios. Bem amplo assim, mas quem quer começar? Vamos lá, deixa eu começar porque fico mais tranquilo. Vamos com o Isaac. Vai lá. Então, existe 4 movimentos, né, de pessoas vivendo com HIV hoje no Brasil. Existe o movimento das cidadãs positivas, a RNP, o movimento trans, né, vivendo com HIV, e a rede de jovens. Cada um com a sua especificidade, com o seu modo, né, de trabalhar, de acolher, de fazer adesão do seu público. A RNP, o Thiago vai explicar, a RNP foi o primeiro movimento, né? Um movimento que veio trazendo lá em 1980, 90, que veio para lutar mesmo, né? Trazendo essas pessoas que passaram pela a AIDS mesmo, pela luta pela AIDS, né?
que são sobreviventes, eu falo, né? Então, a rede de jovem veio depois, né? A rede de jovem, no momento que a gente, jovens, não se sentiram, né, representado dentro do movimento, a gente pensou em fazer o nosso movimento do nosso jeito, com o nosso método de falar, de conversar, dialogar entre nós. Foi quando, em 2004, a Rede de Jovens se formou, né? Um movimento com a nossa carta de princípio, com o nosso jeitinho, e aí veio a distribuir, né, os núcleos, né, pelos estados, e hoje a gente tem aqui a Rede de Jovens do Estado do Espírito Santo, onde eu faço a coordenação no momento. E realmente o nosso trabalho é o quê? Fazer acolhimento, estar ali para questão de adesão, lutar por políticas públicas, né? Ouvir os jovens, tentar ajudar de alguma forma, porque estamos vivendo com HIV. Então, a melhor forma, né, de dialogar é de pares, né, que eu falo. É uma pessoa vivendo, conversando com uma pessoa vivendo. Então, esse é o nosso papel como movimento social. A gente também está ali brigando, lutando, estando em todo tipo de lugar que a gente pode estar para falar, ei, lembra das pessoas vivendo, lembra dos nossos direitos, né? Porque hoje a gente tem leis também para as pessoas vivendo com HIV. Hoje, se uma pessoa falar da sorologia, a pessoa pode ser processada, porque tem uma lei que assegura isso, né? Hoje, a pessoa vivendo, ela pode ter uma vida sexual não presa igual antigamente, né? Que a gente tinha medo, né? Hoje a gente tem a vida sexual ativa, respeitada, né? Que antigamente a gente não tinha. Você falou desse início, eu lembrei aqui do filme, né? Que saiu recente, Os Primeiros Soldados, do Rodrigo Oliveira, aqui do Espírito Santo, né? Teve uma repercussão nacional, que é um filme que eu achei belíssimo, né? Mas também muito dramático, né? Porque retrata esse momento de muito desconhecimento, né? Sobre o início, né, de HIV, dos contágios, das mortes, sem remédios, quer dizer, hoje mudou bastante coisa, né, como você falou, hoje tem outra qualidade de vida, né, enfim, e um desafio sempre é a informação, né, tanto evitar o contágio quanto havendo, né, então, assim, ainda eu sinto que tem esse desafio e a gente vinha conversando, a gente acompanha, né, no século, um pouco de que como às vezes o tema, agora tem os coquetéis, agora não sei o que lá, mas assim, fica a coisa um pouco, parece que se resolveu, mas não, existe ainda muito contágio e também não como dizer, antes eram muitos remédios, né, agora são menos, mas assim, ainda assim não é uma situação, digamos, quer dizer, tem seus impactos, né? Você tem que tomar cuidado, você tem que ter avanços, atenções, né? E tal. Mas, assim, só para trazer um pouquinho, lembrar um pouco da obra, recomendar, né? Que eu acho que a arte também tem esse potencial de falar, né? De comunicar, e uma obra do Espírito Santo. Mas aí você quer continuar, Sim. ou, Thiago? Diga aí. Na verdade, trazendo uma contribuição para falar do Isaac, a Rede Nacional de Pessoas Vivendo com HIV, ela foi fundada em 1995, na cidade de São Paulo, para que nós mesmos, pessoas vivendo com HIV, pudéssemos nos representar. O que acontecia antes dos anos 90, ali naquele finalzinho de 80, 90, era que as pessoas com HIV eram representadas por seus familiares, por instituições como ONG, algumas casas de apoio que foram surgindo no início da pandemia da AIDS. Então, quando a RNP é fundada, é justamente nesse intuito, de que nós mesmos pudéssemos falar por nós e até por essas questões. Eu acredito que a criação de outras redes, assim como o Movimento Jovem, o Movimento das Cidadãs, não vem quando eu não me sinto representado, e sim quando eu tenho essa perspectiva de ter uma especificidade para aquela específica rede, né? Então, eu preciso não fragmentar o movimento, mas dar uma devida atenção às pautas que se tornam diferentes. Então, nesse segmento. Para dentro do Estado do Espírito Santo, a Rede Nacional de Pessoas Vivendo com HIV, ela foi instituída no ano de 2004. Então, assim, ano que vem a gente completa 20 anos de atuação aqui no Estado. Houveram, assim, algumas contribuições e construções enquanto a rede, porém, existe ainda a necessidade do avanço no quesito de colaboração do serviço público, do entendimento que o movimento social, né, das pessoas vivendo com HIV tem uma determinada força e uma importância na colaboração
para a redução do estigma, do preconceito, na redução dos índices de infecção, porque realmente esse boletim que foi emitido pelo Ministério da Saúde, ele é bem preocupante porque, além de ser um boletim de 2022, ele ainda foi feito um Ctrl+C, Ctrl+V no de 2021. Então, os dados eles estão, além de atrasados, desatualizados, né? Só esse ano, já no Espírito Santo, até meados de outubro, foram mais 1.572 casos, para além do boletim epidemiológico, que foi, né, a apuração até o ano de 2022. Então, a gente acredita que, numa prospecção de conhecimento dos boletins anteriores, que o Espírito Santo já tenha mais de cerca de 22 mil pessoas vivendo com HIV. Expressivo. E também, assim, como é que vocês veem essas principais necessidades em termos de política pública? Rose, quer falar um pouco? Bem, eu, como aqui representando as mulheres cidadãs positivas, e como sou uma mulher mãe solo, sou uma mulher negra, mulher que já foi sem terra, né? E mulher periférica também. Então, assim, quando se fala dessas políticas aí, eu vejo que nós, principalmente as mulheres negras, não está sendo tão representada como as demais. As mulheres brancas, mulheres negras, todas são iguais. Porém, quando se trata do estigma, se trata das questões assim, dentro do nosso contexto, né, a gente sabe que nós somos mais prejudicadas. Por quê? A mulher, para começo de história, a mulher em si, ela já vem com essa carga de muita luta, de muita... são mulheres bravas na situação, porque tem que cuidar... As que têm marido, tem que cuidar de marido, tem que cuidar de filho, tem que cuidar de casa. E aí, então, quando a gente olha para a sociedade, a gente vê que não existe uma forma de políticas públicas a nosso favor, para facilitar a nossa situação, para ter um olhar voltado para o nosso lado. E quando se fala, então, de mãe solo e mulher negra, então, aí pior ainda fica, porque nós não nos sentimos contemplada por essas políticas que estão aí. E a gente também tem dificuldade também de acesso, porque devido, como eu falei, esse contexto todinho que já vai nos fazendo como se fosse uma barreira para que não nos deixassem avançar, né, a cada espaço. Então, é isso que eu vejo, que nós precisamos que as políticas públicas tenham um olhar voltado aí para nós, as mulheres, para todas as mulheres, especialmente as mulheres negras também. Eu ia perguntar também um pouco, já falaram um pouco, né, mas sobre preconceito, né? Como ele se manifesta hoje? Isso tem mudado? Como vocês percebem isso? As pessoas têm informação, entendem? Então, assim, infelizmente, a gente ainda lidar com essas situações, sofremos ainda preconceito, a gente ouve ainda aquela palavra que a gente tem ranço, que é aidético, né? Infelizmente, tem pessoa que chega e fala sobre você é aidético, né? Você tem AIDS. Então, assim, pessoas que ainda não têm informação sobre a diferenciar o que é HIV e o que é AIDS, né? Porque HIV é o vírus e a AIDS é a doença. Então, assim, tem muitas pessoas que vivem com o vírus HIV por muitos anos e nunca desenvolveu a doença, entendeu? Então, assim, eu não tenho AIDS. Sou uma pessoa há 9 anos que vivo com o vírus HIV, nunca desenvolvi a AIDS e pretendo nunca, em nome de Jesus Cristo, usando minha fé, a não desenvolver isso, entendeu? Desde o momento que eu me trate com os retrovirais, né? Que hoje a gente tem um avanço de medicações, hoje eu tomo 3 comprimidos, tem pessoas que têm esquema de 1 ou 2,
que se cuidando, tendo, né, fazendo os exames corretamente, nunca vai desenvolver a AIDS. Mas, infelizmente, a gente sofre preconceito dentro de casa. Inclusive, evitando a própria transmissão Sim, do vírus também. porque hoje a pessoa indetectável não transmite. Mas a gente passa, né? Eu falo que tem um caminho, né? Do momento que a gente descobre o HIV. A gente passa primeiro pela autoaceitação, que tem muitas pessoas que ainda estão nisso, né? Nesse sentido, essas redes de acolhimento que você fala, né, das próprias pessoas com a gente HIV, faz esse abraço, tenta conversar, dialogar. Ei, a vida continua. Você tem o vírus do HIV, a vida continua. Olha eu aqui, ó. Né? A gente tem na RNP pessoas que têm 30, 35 anos vivendo com HIV. Estão bem, saudáveis, felizes. Então, a gente tem que entender isso, que a gente tem que aceitar e conviver bem com o nosso corpo, né? E saber que a vida continua. E depois é a questão do familiar, da família, do relacionamentos, né? Que, infelizmente, toda vez que a gente tem que se relacionar com alguém, encontrar um amor, né? Falar assim, a gente sempre tem que falar, fulano, fulana, fulanes, são uma pessoa vivendo com HIV, mas pode ficar tranquilo, vamos lá no médico, eu vou conversar com você direitinho, meu médico vai falar que eu não transmito, porque eu sou indetectável, e a gente sempre tem que passar por isso. Então, assim, é difícil para nós e a gente tem que ter uma saúde mental forte. Né? A gente tem que se fortalecer o tempo todo. Esse é o papel dos movimentos. É sempre estar ali, abraçando, acolhendo, para quando uma pessoa passar por situações assim, a gente está ali para ouvir. É um fortalecendo o outro. Por isso que eu falo que é trabalho entre pares, né? Eu vivo, você vive. Quando você está caindo, está passando por uma situação, eu estou ali para te fortalecer. E quando eu estou passando por isso, você está ali para me fortalecer. Pois é, tem a importância do SUS também, né, como uma rede de acesso. Quer falar? Eu queria aproveitar aí essa fala, que quando você nos pergunta aqui sobre a questão do preconceito, e aí eu vivo, sou uma mulher vivendo há 23 anos, e o ano passado agora eu passei por um problema com a agente de saúde, né? A filha dela interessou pelo meu filho. Meu filho não tem nada a ver com o meu. É engraçado isso. Então, a gente leva engraçado para não dizer que é revoltante. A filha dela interessou de namorar de paquerar o meu filho. Aí, então, ela logo fez questão de dizer para a filha dela não envolver com o meu filho, porque eu era uma mulher vivendo com HIV. Então, aí a menina, como eles já estavam assim, quando chega a falar para a mãe que está interessado, é porque já está assim, praticamente já ficando, né? Aí ela veio toda assustada, a menina sem informação. A menina sem informação veio toda assustada, eu acredito que ele já tinha dado um beijo, alguma coisa, e ela veio toda assustada e falou com ele, falou assim, eu não vou poder ficar com você, não. Minha mãe falou que a sua mãe, ela tem ela vive com o vírus do HIV. Aí eu falei assim, aí meu filho chegou em casa e falou assim, mãe, quem não quer ela mais sou eu, porque uma pessoa que é uma moça que ignorante a esse ponto, que só porque a senhora tem, e elas acham que eu também já posso transmitir para ela sem eu ter. Aí, isso é só para você ter uma ideia, o preconceito continua aí. Os anos passaram, mas o preconceito continua. E não só esse caso, como eu tenho outros casos, mas eu estou fazendo questão de falar do caso da minha vida, como também eu fui vítima, né, de uma mulher que trabalhava na epidemia da dengue. Ela chegou para eu conversando com um homem, e ela virou, passou, estava conversando com ele, aí ela
eu não sei qual era o interesse dela com esse homem, mas ela chegou e falou para esse homem, olha, porque lá no posto de saúde acaba sabendo, os profissionais estão fazendo esse tipo de coisa. Imagina se o povo, a comunidade, os vizinhos. Então, assim, é por isso. Sempre tem a Dona Maria. Tem a Dona Maria. Então, assim, o nosso momento que nós estamos vivendo está assim, eu acredito que está até pior. Eu vou ser realista, porque com tanta informação, naquela época não tinha. E com tanta informação, a gente passar por esses tipos de preconceitos, né? Então, na verdade, eu vou até fazer uma contribuição na sua fala, visando um dado que ele trouxe. As 11 mil mortes que a gente tem hoje no Brasil são geradas, na maioria das suas vezes, por abandono ao tratamento, devido ao estigma e ao preconceito. Aqui mesmo a gente teve, no decorrer desse ano, 4 jovens no município de Vitória que foram a óbitos com idades entre 22 e 29 anos por abandono de tratamento. E eu acredito que a responsabilidade desse abandono não é da pessoa vivendo com HIV, é um abandono gerado pelo serviço. Porque se o serviço fizesse o devido acolhimento a essa pessoa para não gerar o estigma e o preconceito, ele não faria o abandono. Porque eu acredito que ninguém que realmente esteja em tratamento vai, em algum momento, desejar por si só fazer o abandono espontâneo. Então, é necessário que o serviço entenda a necessidade de um acolhimento e também da disseminação de informações como intransmissível, indetectável, zero risco de transmissão, o uso da PrEP, entre outras informações que já eram para ser propagadas de uma forma, inclusive, nacional, não só dentro dos municípios, do Estado, sobre essa questão de que as pessoas fazem o abandono justamente pelo estigma e preconceito, que ainda perdura dentro de 40 anos, e é incrível. A gente teve aí recentemente uma pandemia, né, que foi a da Covid, que teve uma solução em 2 anos e meio, em média. E a gente tem a pandemia da AIDS, que está há 40 anos, e mesmo assim ela não teve uma solução. A gente sabe que existem parâmetros clínicos, o vírus muta com uma facilidade muito maior, mas ainda assim a gente sofre muito mais estigma e preconceito. Acho que contribuindo também na sua fala, Rose, sobre a questão da mulher preta, essa criminalização da mulher que vem do morro, que vem da favela, que não vai ter o acesso, que não tem conhecimento, que não tem informação, também é muito colaborativo. Então, a gente, além de já viver com o fato, eu vivo e convivo com HIV, a gente carrega na pele traços que fazem com que a gente já esteja num percentual da população excluída. Então, assim, a jornada tripla, né, como se fala também, quer dizer, tem muita coisa. Então, assim, eu mesmo costumo dizer para as pessoas, gay, negro, porque eu me entendo como um homem negro, porque pardo é papel, vivendo com HIV e candomblessista. Então, se a gente parar dessa forma, a gente vai ver quantos estigmas a gente carrega dentro do mesmo corpo, né, dentro do mesmo indivíduo. Então, a gente tem que lutar realmente, concordo com o Isaac, tem que ter uma saúde mental em dia, que também vale o apoio dos serviços e dos grupos de mútua ajuda, que são grupos criados pela rede de jovens, tem grupos do Movimento das Cidadãs que executa a Ciranda, as reuniões mensais da RNP que acontecem no Centro de Referência de Vitória todo primeiro sábado do mês. Inclusive, quero deixar um convite aqui para todas as pessoas vivendo com HIV que não conhecem a RNP, que queiram conhecer, estar com seus pares. Não é uma reunião política, é uma reunião de acolhimento, onde ela vai ter acesso à informação, aos direitos sobre legislação. Todo mês a gente tem algo muito diferente para apresentar. Inclusive, é o próprio Daniel responsável pela elaboração dessa reunião mensal. Então, a cada mês ele surpreende a gente com algo muito interessante. A gente já teve contribuições de vários profissionais que se colocam à disposição de especificamente falar dentro do seu tema, dentro de psicologia, assistência social. A gente já teve palestras de advogados falando de direitos previdenciários. Então, todo primeiro sábado, né, do mês é feito no Centro de Referência de Vitória, ali próximo ao Parque Moscoso, a reunião da RNP a partir das 8 horas da manhã. A gente tem um café coletivo. Fica na unidade de saúde ali, né? Isso, ali do Parque Moscoso. Então, a partir das 8 a gente já está lá, de 8 às 9 um café, a reunião começa exatamente às 9 horas da manhã. As pessoas que
às vezes se preocupam com a questão de divulgação da sorologia, como foi a exposição que a Rose relatou. É válido lembrar que existe uma lei federal, se eu não me engano é a 14.289, que garante a sorologia. Você não pode ter a sua sorologia divulgada. Eu posso falar da minha própria sorologia, mesmo ela sendo uma sorologia aberta, um diagnóstico notificado em rede social, como todos aqui têm, mas outra pessoa não pode divulgar a sua sorologia. Então, casos como esse que a Rose passou, que levam a mais estigmas e preconceito dentro da própria comunidade em que ela reside, são passivo de punição legal. Então, é um crime divulgar a sorologia, não só da pessoa vivendo com HIV, mas também hoje de tuberculose, hanseníase. Existem outros diagnósticos também que ficam dentro dessa mesma lei, e a gente não pode divulgar o diagnóstico a não ser a própria pessoa. Aí eu queria também trazer um pouco, né, desses elementos que a pesquisa tem um olhar sobre, né? Também tem essa questão até das gestantes, aparece, né? Fala que no Brasil entre 2000 e 2023, junho de 2023, que é quando o alcance da pesquisa, foram notificadas 158.429 gestantes parturientes com infecção pelo HIV, coisa que a Rose trouxe, né? Quer dizer, e assim, a questão vem sendo feito esse acompanhamento, né? E é importante entender como se dá, transmite, não transmite, enfim, quais os cuidados necessários. A mulher, quando ela é gestante e ela faz o tratamento, acompanhamento certinho, ela não transmite para o seu filho, né? Porque eu falo por experiência própria, que eu tive há 22 anos atrás. Eu estava grávida quando eu descobri e eu fiz o tratamento corretamente, né? Mas para isso precisa uma coisa muito importante. Precisa, a mulher quando ela está grávida e ela recebe uma notícia dessa, a atenção base, né, que atende essa mulher, ela tem que ter um carinho, cuidado redobrado. Um cuidado redobrado, como falou o meu amigo aí, porque a mulher ela já tem por si só, já tem essa fragilidade no momento de gravidez. E aí, então, ela descobre dentro da gravidez que ela tem que ela está vivendo com o vírus. Questão física e hormonal já tem mudanças. Já, né? Tem mudança. Fortes. E aí, então, vem aquela preocupação durante os 9 meses, que será que meu filho vai sair, sair dessa bem, ou será que ele não vai... Aí fica ali aquela preocupação redobrada. Então, eu peço às autoridades, os serviços, né, que eles olhem com atenção melhor para as mulheres gestantes, porque a gente vê que falta isso. Falta. Se a gente olhar bem, falta o carinho, falta o olhar, falta... eles querem tratar um pré-natal de uma gestante comum como uma gestante que está sabendo que ela vive com o vírus. Então, o Thiago assim, falou acolhimento, né? Acolhimento. Então, assim, na minha época eu tive um bom acolhimento. Não posso reclamar do meu município lá no interior, que na época eu era sem terra, então eu estava no interior. Aonde? Lá, Vila Pavão. Deixando claro aí que Vila Pavão, né? Então eu fui muito bem acolhida. Mas hoje eu vejo amigas minhas que a gente conversa e passando por situações bem delicadas. Então, assim, falta melhoria nessa área aí. Eu acho que, para além da sua fala, desculpa, Rose, a importância que a mulher, a gestante, né, ou a pessoa, o indivíduo, tem que ter de fazer a testagem. É sobre se testar para saber se está com HIV, porque no pré-natal já é feito o exame. E aí, quando vai ao parto, também é feito o teste. Então, a mãe está ok, ela fez o acompanhamento pré-natal. Quando, naquele primeiro contato, já feito a notificação para HIV, o parâmetro
dentro de 6 meses, ela vai fazer uso da TARV, que é o tratamento antirretroviral, e ela vai testar indetectável a partir daquele momento, e aí ela pode ter um parto normal. O que anteriormente faziam, que eu acho que foi até uma fala belíssima que a Fabiane deu de contribuição em um outro espaço que eu dividi com ela, é que antigamente eles acabavam fazendo a expulsão, né, da criança do corpo da mulher, porque a cesárea não é um nascimento, é uma expulsão, né? Exatamente. E hoje a gente já sabe que existem tecnologias e aceitação, e eu acho que é o entendimento que o serviço tem que dar do parto humanizado. Mulheres vivendo com HIV podem ter um parto humanizado. Não há risco nenhum de transmissão, desde que ela esteja em tratamento, que é o mais importante. Eu acho que é válido para o jovem, para a mulher, para o homem adulto, para a mulher adulta, e essa grande população que a gente tem visto aí agora, que é um crescimento exponencial de pessoas entrando na idade idosa, vivendo com HIV. São aí, como o Isaac fez a contribuição, dos nossos sobreviventes que estão atingindo uma idade média de 70 anos, 60 e poucos anos, e vivem com HIV há 30, 40 anos, e estão muito bem, por sinal. Então, assim, para além disso tudo, houve a evolução do tratamento clínico, né, a adição da TARV, e aí faz realmente o ciclo completo, porque lá no início dos anos 90 a gente não tinha uma medicação específica, a gente tinha várias tentativas, e até que instituiu-se o AZT, que foi um pouquinho mais assertivo, depois vieram outras evoluções científicas, nesse caso, para a adição da TARV, onde a gente consegue hoje ter uma carga viral indetectável a ponto de saber que eu, inclusive, vivendo com HIV, tenho o direito de ter uma relação sem uso de preservativo, sabendo que eu não vou transmitir o HIV para ninguém. Então, isso é muito importante. E assim, apesar de lá tem a taxa, né, de... Eu queria só complementar aqui a questão de... O que acontece? Nós, como mulheres... somos as pessoas que têm mais dificuldade de saber o diagnóstico. A maioria das vezes, quando nós sabemos, ou é numa gravidez, que vai lá e faz o teste logo automaticamente, ou quando o esposo morre, e aí a gente descobre que ele estava infectado. Né? Então, infectado não, quer dizer, que ele estava vivendo. Desculpa. Aí, então é muito difícil, porque a mulher, nessa correria dela no dia a dia, é muito difícil a mulher hoje. Então, se os serviços não começar a oferecer assim, facilidade, pensar em estratégia. Você vê pouquíssima incidência, por exemplo, de testagem massiva, né? Não tem, são muito pontuais, inclusive foi um dos relatos de um e-mail encaminhado da RNP para o Estado do Espírito Santo sobre essa questão de não promover ações de testagem em espaços públicos, onde você tem a transição de pessoas da sociedade civil ali, da pessoa comum, da favela, por exemplo, no terminal, em um momento de exposição de uma feira cultural, de uma feira livre, onde você vai ali, sabe? Eles só fazem esse tipo de ação no Dezembro Vermelho quando fazem. Né? A gente tem aí, o Espírito Santo é um território litorâneo, então a gente, a partir do mês que vem, começa a receber turistas de tudo quanto é lugar. E aí eles não promovem nenhum tipo de ação nos litorais, a gente não vê os serviços disponibilizar, eles atendem, ficam apenas com aquela velha, antiga desculpa aqui do Estado, é que temos o serviço de porta aberta, quem acha que precisa se testar, nos procure. Mas eu acho que chegou um momento onde há necessidade de mudarmos esse contexto e levar isso direto para a população, não esperar que a população apenas faça o acesso, porque inclusive hoje qualquer pessoa pode se testar em uma unidade básica de saúde. Porém, eu, como exemplo vivo disso, hoje vivendo com HIV, mas naquele momento eu testei negativo, eu cheguei na unidade de saúde do meu bairro e não sabiam nem quem era o profissional responsável para fazer um teste rápido. Então, a dificuldade hoje da atenção primária é até mesmo incapacitar e ter um profissional sensível para conseguir fazer um teste rápido. Então, assim, tá lá, tá disponível. Só que a dificuldade é de acesso. Se você chega na recepção e você pergunta quem, e se você não for uma pessoa talvez tão paciente quanto eu fui naquele dia, de ficar procurando quem é a pessoa que vai te testar, tu vai embora. Você não vai voltar. E aí você vai voltar talvez em outro momento, quando você já esteja em um quadro de AIDS, se você fosse testar positivo naquele dia.
Então, eu acredito que tanto os serviços e os municípios, eles precisam se articular dessa forma, de levar para a população em massa. Não ficar ali esperando apenas com a porta aberta, que já é a iniciativa atual. E outra coisa, que trazendo o que o Thiago falou, igual os dados epidemiológicos mostram que a juventude, né, que está em alta, são jovens que estão testando positivo. A gente vê sobre a questão mesmo da vida do jovem, né? Como que o jovem está na construção financeira, está na construção dele em si, né? Então, o jovem trabalha, o jovem estuda, o jovem não tem tempo, né? E quando ele tem tempo, à noite, a unidade de saúde está fechada. Porque a unidade de saúde funciona o quê? Segunda a sexta, né? No horário comercial. Então, não tem como, né? Então, quando tem essas atividades, né, no terminal, ou quando tem em alguma feira, alguma coisa, e o jovem ele pode acessar, ele está passando por ali, tem um horário. Nos bairros também, né? Sim, nas universidades. Nossa, é perfeito isso, testagem dentro de universidades. Então, assim... Porque a testagem também, por si só, ela já leva informação, geralmente, né? Já Sim, vai algum panfleto, alguma coisa que a pessoa já vai... E é algo que tem que ter o consentimento. Eu acho que tem que ficar claro que ninguém é obrigado a se testar. Não é necessário um termo, mas você vai aceitar ali se testar para você ter o seu diagnóstico. E hoje, mais de 50% da população nunca se testou. Então, assim, eu já tive momentos em falas em determinados espaços onde eu fiz uma pergunta: quantos aqui já tiveram uma relação desprotegida? Muita gente criou coragem e levantou a mão. Eu perguntei: quantos vocês depois se testaram? Quase ninguém levanta a mão. E eu acredito que quando levanta, ainda levanta na hipocrisia, sabe? Porque é muito complicado você assumir isso. Que você, além de se colocar dentro de uma relação desprotegida, você depois foi se testar. Porque aí você tem até, no caso, a PEP, né? Porque é a pós-exposição. Você pode ir lá... Pouca gente conhece também. Eu acho que falta informação sobre isso, né? Que você pode... Hoje acho que a maior incidência que deveria ser realizada é não sobre a PEP, que a PEP é para pós-exposição ou até mesmo um acidente com material biológico, né? Pérfuro cortante para profissionais da área da saúde, profissionais do sexo. A gente tem a PrEP, que é uma medicação que é semelhante a um antirretroviral, que previne as pessoas para a infecção do HIV. Não previne outras ISTs, até porque nós sabemos que o estado do Espírito Santo é o segundo maior estado em notificação de sífilis do Brasil. Então, assim, essa medicação, a PrEP, ela vai ser utilizada apenas para a prevenção do HIV. Mas para outras ISTs, por isso a necessidade da prevenção combinada, eu vou usar preservativo e PrEP, mas se eu, por acaso, for exposto ao HIV, eu já não vou me infectar e posteriormente transmitir, porque justamente por esse detalhe. Eu acabo sendo infectado, porém não faço a testagem, e aí chega um momento em que a carga viral vai subir e você consegue ser agente de transmissão, infelizmente. Mas isso quando não se tem essa concepção de buscar o acesso aos cuidados corretos. Então, hoje, eu acho que é um movimento até coletivo de todos os 4 movimentos nacionais, sobre a disseminação dessa informação. Vamos colocar de uma forma mais simples de pensar para a pessoa entender o que é a PrEP. É como se fosse um anticoncepcional, né? Eu vou tomar todo dia para não ficar exposto ao HIV em uma relação desprotegida, mas ciente de que é só para a prevenção do HIV. Eu tenho que fazer o uso corretamente da PrEP ali, mas já é um avanço gigantesco. E eles não divulgam isso. Se você perguntar principalmente para a população periférica preta, eles não sabem da existência da PrEP. Eu não sabia, meu diagnóstico tem 2 anos, eu não sabia. Mas eu já tinha o hábito de me testar. Tanto que eu já tinha vários testes negativos antes do meu teste positivo. Então, eu não tinha acesso à informação. E quando eu testei positivo, a PrEP já existe desde 2016. Então, assim, a gente está em 2023 e quase ninguém faz uso ainda. Isso aqui, você ia falar ainda alguma coisa? Não, que eu ia trazer algumas questões, né? Porque você está falando da questão do jovem, é uma das que eu queria abordar, né? Que no período analisado pela pesquisa, assim, ampliado, né? Teve 114.500, mais de 114.500 contágios entre jovens de 15 a 24 anos, dá 23,4% do total. E falar também que, assim, pelo que eu vi na pesquisa, quer dizer, o contágio pela via sexual ainda é a grande maioria, na verdade, né? Ainda existem contágios, às vezes, por transfusão de sangue, acidente de trabalho, e os contágios também por transmissão no parto e tal. Mas essa ainda é a questão principal, né?
E aí, trazendo um pouco essa questão que vocês já falaram um pouco, né, na análise da variável cor, raça autodeclarada, fala que até 2013 a cor de pele branca era a maioria dos casos, nos anos subsequentes houve aumento entre pretos e pardos, e em 2022 já era 62,8% entre negros, né? Então tem essa mudança, e queria que vocês comentassem também sobre essas questões, como é que vocês têm observado também. Eu acho que até pela própria experiência, né, das redes de acolhimento, que público tem sido, né, tem procurado mais, enfim, por quê? Aí considerando todas essas questões, né, questão das mulheres também, né? Tem dados também na série histórica, né? Ainda a proporção de homens é muito maior, né? Era de 14 homens para cada 10 mulheres. E a partir de 2020 chegou a 28 para cada 10 mulheres, né? Mas as políticas para a mulher parece que ainda são uma coisa que assim menos acessadas, precisam ser mais divulgadas, enfim, por uma série de questões, né? Quando eu trouxe a questão dos jovens, que pela questão social, né, da vida dele, do jovem ali, de construção, para mim é o principal, né, responsável por esses dados, né? Porque o jovem não tem tempo de chegar lá e fazer a testagem, de acessar a saúde. Quando ele vai, né, ele tem que dar atestado, acima de 3 é mandado embora. A gente já sabe. Então, assim, um jovem não pode, até mesmo para o jovem vivendo com HIV, é difícil, porque temos exames, né, que a gente tem que fazer regularmente, né, que é a coleta, né, do CD4 e da carga viral, e a gente acaba abrindo nossa sorologia para o nosso patrão, né, ou para o responsável, por causa disso. Porque a gente sabe aí como que as empresas funcionam, né? E como que é a verdadeira, né? As coisas que acontecem. Então, assim, infelizmente, esse acesso, essas dificuldades que a gente tem, leva ao jovem não se testar, não fazer exames, né? E acaba desencadeando essas mortes entre jovens, jovens que acabam tendo a AIDS, né? Desenvolvendo a AIDS, e jovens que não fazem a testagem. Aí acaba, como o Thiago falou, transmitindo, né? E teve até mesmo um boletim que saiu da nossa Anísia, né? Que ela falou bem assim, que a maioria das pessoas transmite porque não sabe. Então, assim, eu não sei que eu tenho HIV porque eu não faço testagem, eu transmito para fulano. Quando eu descubro, eu já transmiti para um monte de gente. E eu não vou chegar lá e falar, fulano, procura uma unidade de saúde para fazer testagem, para fazer tratamento, porque eu transmiti o vírus do HIV. Porque a gente sabe, nós vivendo com HIV, o que a gente já passou e pessoas que estão com a gente passa, de questão de ser agredida, de espalhar para todo mundo a nossa sorologia. Transmitiu a pessoa que pode transmitir para outras, porque também não está sabendo. Aí acaba virando essa bola de neve. Um transmitindo para o outro. Então, acho que a gente tem que pensar nisso, né? Como que a gente vai chegar nesses jovens, né? Como que a gente vai fazer essa testagem, cuidar, mostrar para o jovem a importância, né? Como os serviços vão ampliar esses horários, essa carga de horário, para conseguir atender esses jovens, né? Não só jovens, mas qualquer pessoa. Como ter as ações gerais aliadas com ações específicas para certos públicos, né? Acaba que, igual você comentou sobre Débora Sabará, que é uma ativista maravilhosa, né? Que faz um trabalho maravilhoso, e ela faz testagens. Ela procura fazer testagem num horário não comercial. Que havia uma organização da sociedade civil que está fazendo, na verdade, um papel porque, na verdade, o governo não vê, né? E já acompanhou no século essas mobilizações a partir da Gold, né? Que é liderado pela Débora, né? Que trabalha com o público LGBT. Não só no horário, mas em nos públicos aonde que a unidade de saúde, o serviço jovens, não chega. Você tem que ir num local onde os jovens estão se mobilizando, se encontrando e tal, né? Enfim, como
Thiago ressaltou, né, de forma voluntária, mas assim, e não só a testagem, mas... Tirando a dificuldade que a gente tem para levar essa informação nas escolas. Porque eu acho que o adolescente... Hoje a gente não pode tampar os olhos e dizer que adolescente não transa. Não tem uma relação sexual ativa. Porque a gente vê meninas de 13 anos grávidas, né? Então a gente vê jovens usando droga de 13, 14 anos, até mais novos. Então acho que a gente tem que pensar e ver que é importante entrar dentro dessa grade escolar, né, da grade de estudo, e falar sobre a questão das ISTs, né? Para prevenção, não só para a prevenção deles, mas também para formar cidadãos que tenham consciência, né, que respeitem, que cuidem. Mas a gente tem essa dificuldade. Tem a dificuldade por causa do conservadorismo, de uma maneira. Eles falam que a gente está incentivando a vida sexual mais cedo, mas não. A gente só está levando a informação para o adolescente, sendo que ele já está, né, com a vida sexual ativa. O brasileiro ele tem muita dificuldade de falar do próprio corpo e falar de sexo. Então, muitas vezes, a escola dá esse entendimento, ou a grade curricular, de que pautar assuntos relacionados a qualquer IST é incitar o jovem ou adolescente a iniciar a sua vida sexual, quando, na verdade, o correto é pensar que estão orientando aquele jovem ao como lidar. Porque eu sei e acredito que existam jovens por aí que não sabem nem fazer uso de um preservativo, como coloque. Então, assim, não é algo que é impossível de ser visto em pleno no ano de 2023. Aumentando um pouco seu recorte, você colocou de 15 a 24 anos, se você colocar, acho que para 29 anos, vai dar mais de 52% da população preta e parda vivendo com HIV. Então, assim, pessoas que são realmente periféricas, é aquela galera do morro, aquela galera da comunidade comum, não é ninguém de bairro elitizado que fica mais exposto. Né? Eu acredito que piore ainda mais, né, nesse contexto que o Isaac traz, que é uma condição social. Eu preciso me manter, então eu procuro mais trabalhar, me dedico mais ao trabalho, e aí as pessoas acabam colocando isso, acho que a maioria dos indivíduos colocam por último a sua saúde, e aí só acessam os serviços quando apresentam algum tipo de doença. E aí a doença que eu digo, não o HIV em si, é o cansaço físico exagerado, e aí vai ali tentando fechar um diagnóstico, e muitas vezes esse diagnóstico fechado é o HIV. Não que seja ele 100%, mas pode ser que seja um dos motivos. Justo. Então, assim, é muito importante a gente falar sobre ações de testagem em massa, sim. É muito importante a gente levar esse conhecimento para a comunidade, porque às vezes eu não tenho o tempo que o Isaac falou de ir no centro de referência, que é no centro da cidade normalmente, né? Vitória, Vila Velha, está nos grandes centros. Mas a minha unidade de saúde do meu bairro funciona a partir das 7 horas da manhã e faz testagem. Talvez eu saia para trabalhar às 8 da manhã, eu tenho 1 hora para me testar antes de trabalhar. E aí, talvez eu seja um colaborador que chegue em casa às 2, 3 horas da tarde, não acontece, mas pode ser, né? Eventualmente, o posto de saúde está ali até às 16, 17 horas, e aí, fazendo acesso à sua unidade de saúde, você também consegue fazer a testagem. Então, assim, está disponível. A gente precisa levar, mas também conscientizar as pessoas que elas também têm que procurar e ter essa iniciativa de se testar regularmente. Né? Pelo menos umas 2 vezes por ano, eu acho que é o essencial. No quesito da transmissão, como acontece, que você relatou que é a transmissão vertical, são casos muito pequenos, e eu vou te trazer o conhecimento de um caso recente, que aconteceu no município do estado do Espírito Santo esse ano, onde a mãe fez o pré-natal corretamente, ela não positivou, virou puérpera, né, nem nasceu, tudo certinho, fez novamente ali, quando vai haver o parto também, o teste de novo, testou negativo, porém ela é uma mulher e ela merecia voltar a ter a vida sexual dela ativa, e aí ela voltou realmente a ter a vida dela sexual, e nesse momento de uma relação desprotegida, enquanto puérpera, ela foi exposta, e aí ela acabou na amamentação, levando isso, a transmissão para o bebê, e por só foi por isso que, justamente, ela, além de ser, né, ela tem que se testar no pré-natal, no nascimento, posteriormente ao nascimento da criança, né, porque você vê que ela conseguiu ali fazer uma estimativa muito rara de acontecer, que é a transmissão pelo aleitamento materno, mas quando puérpera, porque ela também, enquanto cidadã, é uma mulher, e aí ela teve essa relação exposta, né, sem preservativo, enfim. E
é considerado uma transmissão vertical também. Mas é um caso bem mais atípico, mas só para ter esse entendimento da necessidade de testagem. Sobre os dados que você falou, no caso de idade e raça, o acesso tanto contrário, né, dos índices dos anos anteriores do boletim, ele vem mudando justamente quando a gente tem essa questão da população civil ali ficar um pouco mais afastada de todo o centro, de ficar tudo um pouquinho mais complicado. Então, a gente tem essa questão. Assim como, hoje, um dado que mais muda é que o HIV já foi visto como uma infecção causada por gays, hoje já não é, né? A gente pode acessar o boletim, o próprio boletim fala que a maioria dos casos de transmissão hoje são por homens que se rotulam hétero. Então, assim, é o homem que faz sexo com o homem, mas cria-se o rótulo, né? Ele se rotula como heterossexual e aí acontece a transmissão da mesma forma. Então, já não tem mais o mesmo parâmetro dos anos 80. Né? O HIV ele mudou em 40 anos, tanto na ciência quanto para a sociedade. O que se manteve aí, que a gente não conseguiu ainda quebrar, são os tabus referentes a estigma e preconceito. Tem algumas coisas que vem se falando até dos próprios casais, né? Porque muitas vezes casais a pessoa tem relações extraconjugais e, enfim, tem infecção do companheiro ou companheira, que era uma coisa que não se falava e tal, mas que tem que estar também, né? Atentos mesmo enfim, os casais, né? Mas a Rose, você queria falar? Complementar nessa rodada? Nessa rodada aí, eu acredito que a gente tem que fazer uso de todo o mecanismo que nós tiver à nossa disposição, né, para que haja verdadeiramente esse comum acordo aí de falar e fazer, porque o que acontece, como o Isaac falou aqui da escola é muito cômodo, às vezes o governo vê essa situação, mas como tem essa parte que os educadores dizem que não é benéfico para as crianças, então eles aproveitam e já diminui isso aí na cota deles gastarem para fazer o tratamento, não, fazer o serviço, o dever do serviço, que é orientar as crianças, os jovens, né? Então, eles aproveita que os educadores falam isso e as autoridades, os governos, aproveitam isso e deixa rolar folgado. Por quê? Porque é questão de economia. Então, quando nós falamos aqui também de ter em horário à noite, é questão de economia. Uma boa política custa, claro, né? Você entendeu? Então, precisa de profissionais, precisa de recursos, precisa de medicamentos. Exatamente. Então, tudo isso, eles acham que economiza e aumenta o índice aí, como nós estamos vendo. Uma aí vergonha, o custo é mais alto. Né? Uma vergonha para o Estado do Espírito Santo, está aí no ranking com 5 municípios aí. Isso é uma vergonha. Se nós tivéssemos um município, mas está no ranking 5. Era melhor se fosse nenhum. É um estado pequeno, com muitos territórios, são 78, mas então a gente olhando para isso e olhando para a economia, metrópole, aí, né? Nós chamamos a atenção do nosso governo. Nós chamamos a atenção do nosso governo. Está valendo a pena? Está valendo a pena essa economia? Está valendo a pena essa questão de você estar diminuindo as campanhas, diminuindo o bem-estar da população, para depois você ver o seu estado com esse índice, né, tão alto desse jeito. Então, vale muito a pena os nossos governantes averiguar isso, olhar se está valendo a pena, se vocês realmente estão pensando em nós como população, principalmente nós, a população que está no ranking também aí de mais infectados, né? Mais vivendo. Desculpe de novo, nós não somos infectados, nós estamos vivendo com o HIV. Só para contribuir com a sua fala, Rose, quando a gente pensa em política pública,
e a gente tem 78 municípios, e dentro do nosso estado, 19 deles que possuem CSCTA e recebem o incentivo federal da Portaria 232, que é destinado à ação, promoção e prevenção das pessoas vivendo com HIV e AIDS, e a gente não vê o município que recebe esse incentivo empenhar parte dele ou todo ele para ações de promoções, é preocupante. O próprio estado do Espírito Santo também recebe incentivo. Quando foi a última vez que nós podemos dizer aqui nessa mesa que foi vista uma campanha em mídia? Quando foi a última vez que o governo estadual ou algum município lançou alguma campanha de prevenção? Nem que fosse no carnaval, não aconteceu. Entendo a questão do conservadorismo que aconteceu, né? A gente não vai entrar em critérios políticos. Vocês estavam falando aqui porque mas... assim, esse avanço, né, da extrema-direita ultraconservadora, quer dizer, tivemos 4 anos do governo Bolsonaro em que houve, né, muitos um desarranjo, inclusive a gente foi considerado gasto, né? Sim, inclusive teve uma fala, né, em relação à vacina. Houve, a RNP na época, ela promoveu mas isso uma também, campanha. Isso quer dizer, isso não acabou, assim. Quer dizer, temos eleições municipais, temos gestões ainda que seguem essa linha, né? Conservadora. Que é contra a educação sexual, sim. Que é conservadora, enfim, que é contra os investimentos também para certas camadas da população. Isso ainda é latente. Não quer dizer que a derrota política, eleitoral desses grupos vai fazer com que tudo só o fortalecimento melhore, das né? bases que vai dar uma melhorada realmente. E uma perspectiva melhor nos próximos anos. Não sei se esse ano vocês já observam também mudanças, digamos, a nível federal, com o novo governo, né? Sim, existem algumas mudanças, inclusive na pegada do que o Isaac falou alguns minutos atrás, sobre as TAVs. Algumas pessoas têm o esquema de 3, outros, como eu, fazem o tratamento 2 em 1, e agora, né, em dezembro, foi notificado, né, na verdade não é uma nova medicação, tá? Eles juntaram os 2 comprimidos em um comprimido único, acho que até para facilitar a vida de quem vive com HIV, é uma questão que é muito melhor do que na década de 80, 90, que a pessoa vivia ali tomando 15, 20 comprimidos, daí se deu a expressão, né, coquetel, que a gente também já não usa mais, a gente não faz uso de um coquetel. Tudo bem, são algumas medicações ali compostas num comprimido único, mas a gente não usa mais a expressão coquetel, porque ela traz estigma e preconceito para dentro do uso da TAV. Porém, a gente já tem, fora do Brasil, né, pesquisas sobre TAV injetável, a gente já tem a PrEP injetável fora do Brasil, né? E comparado à ciência mundial, o Brasil está atrasado em 13 medicações. Então, assim, de antirretrovirais, o Brasil ainda está bem atrasado. Lá fora tem coisa muito mais atualizada chegando, e existe aí até uma perspectiva que dentro dos próximos 5 anos a PrEP comece a ser injetável. Né? Tá, já chegando assim no nosso finalzinho, por causa do tempo, papo realmente muito informativo, muito importante. Queria que vocês também recomendassem canais, seja na internet, ou seja, espaços físicos, onde as pessoas podem encontrar informações que seja bacana, enfim, vocês têm alguma sugestão? Páginas, redes sociais? Vamos lá, né? Então, das próprias organizações e redes também. Sim, a gente tem a rede de jovens, né, que faz o acolhimento, questão da adesão, também das políticas públicas para jovens de 15 a 29 anos. A gente tem o Instagram da rede, né, que é redejovem.es, né, só procurar lá o Instagram. Temos também um site da Rede de Jovem, né, que é RN, Rede Nacional de Adolescentes e Jovens Vivendo com HIV e AIDS. Né? É só colocar a Rede Nacional de Adolescentes e Jovens Vivendo com HIV e AIDS lá, que vocês vão ver o site, onde tem as informações, tudo certinho. Temos um e-mail, né, para alguém que quiser fazer uma entrevista, conversar, dialogar um pouco, que é rededejovens.es@gmail.com, e tem contato, né? Então, se quiser conversar questão do telefone, tá aí, ó, 27 988 94 8135, que fala diretamente comigo, e ou eu ou a vice-representante Vitória, né, dos Santos, ela vai estar fazendo o atendimento. Que mais? Para a Rede Nacional de Pessoas Vivendo com HIV aqui no estado, a gente tem uma página no Instagram, onde a gente tem um fluxo maior de publicação de informações e dos próximos passos que a rede vai dando dentro do estado, inclusive no quesito de construção de política pública, por extenso mesmo, RNP+ES,
no Instagram. Existe uma página no Facebook, mas ela é menos acessada, mas ainda mantém-se ativa. E um telefone de WhatsApp, né, um número de WhatsApp para as pessoas vivendo com HIV entrar em contato. Tem o Grupo Fortalecer, que é uma campanha da RNP para o ano de 2024, que já vem sendo executado desde o ano de 2022, que é o fortalecimento das pessoas vivendo com HIV em todos os territórios capixabas. Então, tanto eu quanto a Fabiana já fizemos algumas visitas em alguns territórios e pretendemos, ano que vem, conseguir acessar todos eles. E aí o WhatsApp é apenas para pessoas vivendo esse grupo. Ela vai fazer lá uma comunicação breve, vai ser acolhida, vai informar alguns dados que a pessoa responsável vai solicitar para ela, e o número é 97619762. Então, assim, é bem tranquilo para botar poder... na descrição depois aqui também. E aí fica fácil lá para a gente poder fazer o acesso. E a Rede Nacional de Pessoas Vivendo com HIV tem um site também da Nacional, que agora eu não me recordo, mas se fizer a busca lá, Rede Nacional de Pessoas Vivendo com HIV, vai encontrar no Google também. E nós temos a MNCP, né? MNCP é o Movimento Nacional das Cidadãs Positivas. Nós estamos lá no Instagram também. E temos o Nacional e o OS, né? E deixo também aí o telefone para, se alguém tiver alguma dúvida e quiser alguma informação, 27 996 25 0177. É o meu telefone. Aí algumas coisas que eu não souber, eu vou encaminhando com minha coordenadora. E a gente está aí, né, convido as mulheradas a não abaixar a cabeça, né, convido a você que é mulher e que tem as suas lutas, seus fantasmas aí que estão na sua mente buzinando aí, mas não deixa de procurar ajuda, não deixa de se fortalecer. Nós temos um grupo grande, um grupo de apoio, nós nos apoiamos umas às outras. Então, assim, sabemos que na maioria, você não é culpada, porque quando a gente é esposa, quando a gente é mulher, a gente acredita no nosso parceiro, e muitas das vezes a gente acaba, né, se frustrando, e às vezes a gente quer entrar no casulo, a gente não quer nem que ninguém mais veja a cara da gente, mas eu peço a vocês que não se isolem, que venha se juntar conosco, vamos lutar, porque eu, como já estou vivendo há 23 anos e pretendo viver pelo menos mais uns 23, então venham, vamos participar junto com a gente. É isso. Influencers, tem alguma pessoa assim que se destacam também, que vocês conhecem, vocês recomendam? Não, aqui tem muita influência, né, que fala sobre HIV, o Lucas, que ele fala sobre positividade, né, o canal dele é maravilhoso, fala sobre tudo. Tem o Doutor Maravilha, né? A Vanessa Campos, né, a Soro Positiva, ela é uma representante da Rede Nacional de Pessoas com HIV e do Movimento das Cidadãs também. Sim. Ela tem uma excelente divulgação também de informações no Instagram dela. Bacana, fica aí também, né, o chamado, né, para quem está assistindo. Eu gostaria de deixar duas falas assim para as pessoas vivendo com HIV, que é nada para nós sem nós, e uma fala que é muito expressiva também, acho que para todos, é que antes nós escondíamos para morrer e hoje a gente precisa aparecer para viver. Eu acho que você não está sozinho, vocês todos que estão aí não estão sozinhos. É muito importante que vocês procurem as próprias redes, nos procurem, a gente vai fazer o acolhimento, vai estar aqui, vai dar direcionamento para a pessoa ter esse entendimento, que ela não está sozinha. O diagnóstico não me define, o HIV não me define, eu continuo sendo o mesmo Thiago que eu era há 2 anos atrás, 2 anos e meio atrás. Minha saúde não mudou, eu não fiquei debilitado, eu vivo com HIV muito bem e hoje eu tenho muito mais conhecimento, eu adquiri muito mais capacidade depois que eu descobri meu diagnóstico. A vida continua, como disse Isaac. Isso aí. Né? E para quem não, né, também estimular as pessoas a testarem, né, a procurarem saber, a se informarem também para si e também para os outros, para nossa boa convivência, o respeito, né, entender quais são as formas de falar, as formas de lidar, enfim. E é isso aí. Obrigado a vocês pela presença, muito boa conversa e
para vocês. Curta o nosso canal aí, compartilhe, comente, fale o que gostou, lance pergunta, né? Manda ver que a gente vai fazendo chegar, né, a mais pessoas essas informações. Lembrando que além do YouTube, das plataformas de áudio, o Século Diário também está no seculodiario.com.br, onde tem além da nossa programação aqui de YouTube Podcast, tem notícias sobre o Espírito Santo todos os dias atualizados. É isso. Valeu, até mais. Obrigado. Obrigada a você. Entrevista do Século. Conversas para pensar a realidade e a transformação do Espírito Santo.